Olá a todos que nos assistem neste momento. Paz e bem. Hoje vamos falar sobre um tema profundo e que toca diretamente nossa vida espiritual. As 3 horas mais perigosas da noite, segundo o Papa Francisco. Você já parou para pensar que existem momentos específicos durante a noite em que nossa alma fica mais vulnerável? Momentos em que as forças espirituais que nos cercam parecem intensificar sua influência sobre nossos pensamentos e emoções. É sobre isso que vamos refletir hoje, com base nos ensinamentos e na sabedoria compartilhada pelo Santo Padre. O silêncio da noite, quando o mundo parece adormecer, carrega consigo não apenas o descanso físico, mas também uma dimensão espiritual que poucos compreendem completamente. Desde os tempos antigos, a Igreja reconhece que as horas noturnas possuem um significado especial para a nossa jornada de fé. Os monges medievais se levantavam para rezar durante a madrugada, os santos falavam sobre a importância da vigília noturna e mesmo nas Escrituras encontramos passagens que mencionam a importância de permanecer vigilante durante a noite. Mas por que exatamente essas horas são consideradas tão perigosas? Você vai se surpreender com o que está por trás desse ensinamento. A primeira das 3 horas mais perigosas da noite começa à meia-noite e se estende até a 1 hora da manhã. Este é o momento em que o dia anterior oficialmente termina e um novo dia se inicia. Na tradição espiritual, as transições sempre foram vistas como momentos de vulnerabilidade. É como se, por um breve instante, estivéssemos entre dois mundos, o que passou e o que está por vir. Neste período, nossa mente muitas vezes ainda está processando os acontecimentos do dia anterior, nossas preocupações, nossos medos e ansiedades. Se não estivermos vigilantes, esses pensamentos podem se transformar em um terreno fértil para a angústia e o desespero. É neste momento que muitas pessoas acordam sobressaltadas, com o coração acelerado, sem entender exatamente o porquê. O Papa Francisco nos ensina que este é um chamado para a oração. Um lembrete divino de que precisamos entregar nossas preocupações a Deus antes que elas se transformem em um fardo pesado demais para carregar sozinhos. Amém. Quando nos encontramos acordados neste horário, em vez de nos revolvermos na cama contando os minutos que passam, podemos transformar este momento em um encontro íntimo com Deus. Uma simples oração como: Senhor, entrego a Ti minhas preocupações e medos, pode trazer uma paz profunda que nenhum remédio para dormir jamais poderia proporcionar. É interessante notar como muitas vezes resistimos a esse chamado. Preferimos buscar distrações, o celular, a televisão, qualquer coisa que nos afaste desse encontro com nós mesmos e com Deus. Mas é justamente nessa resistência que reside o perigo. Quando evitamos olhar para dentro, quando fugimos do silêncio que nos convida à reflexão, estamos, na verdade, abrindo espaço para que pensamentos negativos ganhem força em nosso interior. A segunda hora perigosa ocorre entre as 2 e 3 da madrugada. Este período é conhecido na tradição espiritual como a Hora das Trevas. Não por acaso, muitos relatos de experiências sobrenaturais acontecem neste horário. É o momento em que nosso corpo atinge o ponto mais baixo de temperatura e vitalidade. Nosso sistema imunológico está mais vulnerável, assim como nossa resistência espiritual. Os antigos monges chamavam este período de a Hora do Lobo, o momento em que os predadores estão mais ativos e as presas mais vulneráveis. No plano espiritual, é quando os pensamentos de desesperança, dúvida e tentação parecem ganhar uma força quase tangível. Quantas decisões equivocadas foram tomadas neste horário? Quantas pessoas, em momentos de profunda solidão noturna, não consideraram desistir de tudo?
O Papa Francisco nos lembra que foi aproximadamente neste horário que Jesus, no jardim do Getsêmani, pediu aos seus discípulos que permanecessem vigilantes em oração, mas eles adormeceram. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, disse Jesus. Esta passagem nos ensina muito sobre essa hora perigosa. Mesmo com as melhores intenções, nossa natureza humana tende a sucumbir ao cansaço e à inércia espiritual justamente quando mais precisamos estar alertas. É por isso que o Santo Padre enfatiza a importância de termos uma rotina de oração antes de dormir, preparando nossa alma para este período vulnerável. Uma prática simples como rezar o terço, ler um trecho da Bíblia ou mesmo fazer um breve exame de consciência pode fortalecer nosso espírito para enfrentar as horas mais desafiadoras da noite. Se por acaso você despertar neste horário, não se desespere. Veja isso como uma oportunidade para um momento de comunhão com Deus. Muitos santos relataram que suas experiências místicas mais profundas aconteceram justamente nas horas mais silenciosas da madrugada, quando o resto do mundo dormia. Santa Faustina, por exemplo, recebia frequentemente visitas de Jesus durante a madrugada. Santa Teresa de Ávila falava sobre o silêncio eloquente das horas noturnas, quando podemos ouvir a voz de Deus com mais clareza. Mas e se você não consegue dormir? E se a insônia se torna uma companheira frequente nessas horas difíceis? O Papa Francisco nos aconselha a não lutar contra a insônia com ansiedade, pois isso só piora a situação. Em vez disso, podemos abraçar esses momentos como oportunidades para a oração contemplativa. Uma técnica simples é sincronizar nossa respiração com uma breve oração. Ao inspirar, podemos dizer mentalmente Jesus, e ao expirar, eu confio em vós. Este ritmo suave de oração e respiração não apenas acalma nossa mente, mas também fortalece nossa conexão espiritual, transformando um momento de angústia em um encontro sagrado. A terceira e última hora perigosa ocorre entre as 3 e 4 da madrugada. Este é o período que antecede o amanhecer, quando a noite está prestes a dar lugar ao dia. Na tradição cristã, acredita-se que foi por volta das 3 da manhã que Jesus ressuscitou dos mortos. É um horário de profunda significância espiritual, um momento de transição entre as trevas e a luz. Porém, é também o momento em que muitas pessoas experimentam seus pesadelos mais vívidos e perturbadores. Os hospitais registram o maior número de falecimentos neste horário, e não é coincidência que muitos chamem este período de a hora da morte. O perigo espiritual desta hora reside precisamente nesta tensão entre morte e ressurreição, entre desespero e esperança. É como se nossa alma estivesse sendo convidada a escolher em qual dessas realidades deseja habitar. O Papa Francisco nos lembra que mesmo nas situações mais desesperadoras, a ressurreição sempre vem após a cruz. Não há Páscoa sem Sexta-feira Santa, não há glória sem sofrimento. Esta terceira hora nos ensina sobre a importância da perseverança na fé, especialmente quando tudo parece perdido. É interessante notar como muitas tradições espirituais ao redor do mundo reconhecem a importância destas horas da madrugada. No hinduísmo, o período entre 3 elos e 6 horas da manhã é chamado de Brahma Muhurta, considerado o momento mais propício para a meditação e práticas espirituais. No budismo, acredita-se que foi durante estas horas que Buda alcançou a iluminação. Na tradição islâmica, o último terço da noite é visto como um momento especial para orações. Esta convergência de tradições nos mostra que há algo universalmente reconhecido sobre o poder espiritual das horas noturnas. Mas voltando aos ensinamentos do Papa Francisco, ele nos convida a refletir sobre como podemos nos proteger durante
Estas 3 horas perigosas. A primeira e mais importante proteção é a oração. Não necessariamente uma oração longa e elaborada, mas uma conexão sincera com Deus. Uma simples jaculatória como Jesus, Maria e José, protegei-me durante esta noite, pode ser suficiente. O importante é estabelecer essa conexão espiritual antes de adormecer. A segunda proteção é a preparação consciente para o sono. Isso inclui evitar estímulos negativos antes de dormir. Notícias perturbadoras, filmes violentos, discussões acaloradas. O que alimentamos nossa mente nas horas que antecedem o sono influencia diretamente nossa experiência durante a noite. É como preparar o terreno para sementes que germinarão durante nosso descanso. Se plantamos pensamentos de paz, colheremos sonhos tranquilos. Se plantamos ansiedade, colheremos noites agitadas. A terceira proteção é o ambiente físico. O Papa Francisco, com sua simplicidade característica, nos lembra da importância dos símbolos sagrados em nosso quarto. Um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, água benta próxima à cama. Estes não são meros objetos decorativos, mas sinais visíveis de uma realidade invisível que nos protege. Eles nos lembram que não estamos sozinhos em nossa jornada, mesmo nas horas mais solitárias da noite. Amém. Existe também uma dimensão comunitária nesta proteção. Quando sabemos que outros fiéis ao redor do mundo estão orando, monges em mosteiros, religiosas em conventos, adoradores noturnos em capelas de adoração perpétua, sentimos a força da comunhão dos santos. Há algo profundamente reconfortante em saber que, mesmo quando dormimos, a oração da Igreja continua incessante, como um manto protetor sobre todos nós. O Papa Francisco frequentemente fala sobre a importância de rezarmos uns pelos outros, criando uma rede de proteção espiritual que transcende distâncias e até mesmo o tempo. Quando rezamos por alguém que está passando por uma noite difícil, mesmo sem saber, estamos contribuindo para essa rede de proteção. Mas por que exatamente essas horas são consideradas tão perigosas? Você vai se surpreender ao entender que não se trata apenas de superstição ou tradição antiga, mas de uma compreensão profunda da natureza humana. Durante o sono, especialmente nas fases mais profundas, nossa consciência racional, aquela que normalmente filtra e organiza nossos pensamentos, está menos ativa. É como se as defesas que construímos durante o dia baixassem, permitindo que conteúdos do nosso subconsciente emerjam com mais força. Sonhos, intuições, medos reprimidos, desejos ocultos, tudo isso vem à tona quando dormimos. Esta vulnerabilidade psicológica tem um paralelo espiritual. Quando nossas defesas conscientes estão reduzidas, ficamos mais suscetíveis tanto às influências divinas quanto às tentações. É por isso que tantos santos relataram receber visões durante o sono, mas também é por isso que muitas pessoas experimentam seus piores pesadelos e angústias durante a madrugada. O Papa Francisco, com sua formação jesuíta, compreende bem esta dinâmica espiritual. A espiritualidade inaciana, fundada por Santo Inácio de Loyola, dá grande importância ao discernimento dos espíritos, a capacidade de distinguir entre movimentos interiores que nos aproximam de Deus e aqueles que nos afastam dele. Este discernimento se torna particularmente desafiador durante as horas noturnas, quando nossa capacidade de análise racional está diminuída. É interessante observar como a ciência moderna confirma, de certa forma, esta sabedoria antiga. Estudos sobre o ciclo circadiano humano mostram que entre 2 e 4 da manhã, nosso corpo produz menos cortisol, o hormônio do estresse, e mais melatonina, o hormônio do sono. Este desequilíbrio hormonal pode intensificar sentimentos de melancolia e desesperança. Nosso metabolismo está mais lento, nossa temperatura corporal mais baixa e nossa vitalidade geral em seu ponto mínimo.
Não é de admirar que nos sintamos mais vulneráveis nestes horários. A medicina também reconhece que a maioria dos ataques cardíacos ocorre nas primeiras horas da manhã, entre 3 e 5 horas. Os episódios de asma tendem a piorar durante a madrugada. Pessoas com doenças crônicas frequentemente relatam que suas dores se intensificam neste período. Há uma fragilidade física real que acompanha estas horas. E esta fragilidade tem um impacto direto em nossa experiência espiritual. O Papa Francisco, sempre atento à conexão entre corpo e espírito, nos lembra que somos seres integrais. Nossa saúde física, mental e espiritual estão profundamente interligadas. Cuidar do corpo através de hábitos saudáveis de sono é também uma forma de cuidar da alma. Dormir bem não é apenas uma questão de conforto, mas de responsabilidade espiritual. Mas o que fazer quando, apesar de todos os cuidados, ainda nos encontramos acordados durante estas horas perigosas, lutando contra pensamentos negativos ou medos irracionais? O Santo Padre nos oferece uma perspectiva transformadora. Em vez de ver estes momentos como um fardo, podemos encará-los como um convite à intimidade com Deus. Quando o resto do mundo dorme, temos a oportunidade de um encontro exclusivo com o Divino. É como ter uma audiência privada com o Rei dos Reis, sem as distrações e o barulho do dia. Muitos místicos cristãos descrevem a noite escura da alma, aqueles períodos de aridez espiritual e aparente ausência de Deus, como um estágio necessário para o crescimento espiritual. Da mesma forma, as horas escuras da madrugada podem ser vistas como mini-noites escuras, pequenas oportunidades diárias para exercitar nossa fé, quando ela é mais desafiada. São João da Cruz, o grande místico espanhol, escreveu que é na noite que a luz brilha mais claramente. Paradoxalmente, é quando nos sentimos mais distantes de Deus que podemos experimentar sua presença de forma mais profunda, se perseverarmos na fé. O Papa Francisco frequentemente fala sobre a importância de encontrar Deus nas situações mais improváveis e desafiadoras. Ele nos convida a ver além das aparências, a encontrar luz, mesmo nos momentos mais sombrios. As 3 horas perigosas da noite são, nesta perspectiva, não apenas um teste para a nossa fé, mas uma oportunidade para seu fortalecimento. É como o treinamento de um atleta. Os músculos só se fortalecem quando enfrentam resistência. De mesma forma, nossa fé se fortalece quando persiste apesar das dúvidas e dos medos que surgem nas horas mais escuras. Amém. Existe uma bela tradição na Igreja que nos ensina a consagrar as horas da noite aos diferentes momentos da paixão de Cristo. A primeira hora, da meia-noite à 1 da manhã, pode ser dedicada à última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia e lavou os pés dos discípulos. A segunda hora, entre 1 e 2 da manhã, pode ser consagrada à agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, quando ele suou sangue enquanto orava. A terceira hora, entre 2 e 3 da madrugada, pode ser dedicada à prisão de Jesus e ao abandono dos discípulos, e assim por diante, até completarmos toda a narrativa da paixão. Esta prática nos ajuda a transformar as horas de insônia em um caminho espiritual, unindo nosso pequeno sofrimento ao grande sofrimento redentor de Cristo. O Papa Francisco nos lembra que nada se perde quando oferecido a Deus com amor. Mesmo nossas noites de insônia, nossas angústias noturnas, nossos medos que surgem na escuridão, tudo isso pode ser transformado em oração quando unido ao sacrifício de Jesus. É uma alquimia espiritual que transforma o chumbo do sofrimento no ouro da graça. Mas falemos mais especificamente sobre cada uma dessas 3 horas perigosas e como podemos enfrentá-las com fé e sabedoria. Durante a primeira hora perigosa, entre meia-noite e 1 da manhã, muitas pessoas relatam sentir uma inquietação inexplicável.
É como se algo dentro de nós resistisse a entregar-se completamente ao descanso. Psicologicamente, este é o período em que nosso cérebro ainda está processando os eventos do dia, organizando memórias, consolidando aprendizados. Espiritualmente, é um momento de transição, quando um dia termina e outro começa. O Papa Francisco sugere que aproveitemos este momento para um breve exame de consciência, não para nos culparmos pelos erros do dia, mas para entregar tudo à misericórdia divina. Uma simples oração como ato de contrição pode ser suficiente para acalmar essa inquietação interior e preparar nossa alma para um descanso reparador. Senhor, perdoai o que fiz de errado hoje e abençoai o que fiz de bom. Entrego-me em vossas mãos para esta noite. Esta atitude de entrega confiante é o melhor antídoto para a ansiedade que frequentemente surge neste horário. A segunda hora, perigosa entre 2 e 3 da madrugada, é talvez a mais desafiadora. É quando nosso corpo atinge o ponto mais baixo de energia vital. Nossa temperatura corporal está no mínimo, nossa pressão arterial reduzida, nosso metabolismo mais lento. Não é coincidência que muitas pessoas que sofrem de depressão relatam que seus pensamentos mais sombrios surgem neste horário. É também o momento em que muitos pacientes hospitalares falecem, quando o corpo não encontra mais forças para continuar lutando. O Papa Francisco, que já trabalhou como enfermeiro durante sua juventude, conhece bem esta realidade. Ele nos ensina que mesmo nesses momentos de extrema fragilidade, Deus está presente. A tradição cristã nos diz que os anjos estão particularmente ativos durante estas horas, protegendo aqueles que dormem e confortando os que sofrem. Invocar o anjo da guarda durante este período não é uma superstição infantil, mas uma prática espiritual profunda que reconhece nossa vulnerabilidade e nossa necessidade de proteção divina. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Esta simples oração, recitada com fé antes de dormir, pode criar um escudo protetor durante as horas mais vulneráveis da noite. A terceira hora perigosa, entre 3 e 4 da madrugada, carrega consigo uma tensão espiritual única. É o momento que antecede o amanhecer, quando a escuridão parece mais densa, mas também quando a promessa da luz está mais próxima. Na tradição monástica, este é o horário do ofício de matinas, quando os monges interrompem seu sono para cantar louvores a Deus. É um reconhecimento de que, mesmo na hora mais escura, a esperança não deve ser abandonada. O Papa Francisco frequentemente fala sobre a virtude da esperança, especialmente em tempos difíceis. Ele nos lembra que a esperança cristã não é um otimismo ingênuo, mas uma certeza fundamentada na fidelidade de Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a noite parece interminável, sabemos que o amanhecer virá. Esta certeza não elimina o sofrimento, mas nos dá forças para perseverar através dele. Se por acaso você despertar durante esta terceira hora perigosa, experimente recitar o Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta a minha voz, que teus ouvidos estejam atentos ao clamor da minha súplica. Minha alma espera no Senhor mais que os guardas pela aurora. Este belíssimo salmo captura perfeitamente a experiência de esperar pela luz durante as horas mais escuras e pode trazer grande conforto durante momentos de angústia noturna. É importante ressaltar que, embora falemos de horas perigosas, não devemos cair em um medo supersticioso. O Papa Francisco sempre nos adverte contra a superstição, que é uma distorção da verdadeira fé. O perigo destas horas não está
em alguma força maligna que automaticamente ganha poder quando o relógio marca determinado horário. O perigo está em nossa própria vulnerabilidade humana, que se intensifica durante estes períodos devido a fatores físicos, psicológicos e espirituais, que já mencionamos. Compreender esta vulnerabilidade não para temê-la, mas para preparar-nos adequadamente, é o caminho da sabedoria cristã. Também é importante lembrar que nem todos experimentam estas horas da mesma forma. Algumas pessoas são naturalmente mais matutinas, outras mais noturnas. Alguns dormem profundamente durante toda a noite, outros têm sono mais leve e despertam facilmente. Alguns trabalham no turno noturno e dormem durante o dia. O Papa Francisco, com sua abordagem pastoral inclusiva, nos lembra que Deus conhece nossas circunstâncias individuais e nos encontra onde estamos. Os princípios espirituais que discutimos podem ser adaptados a diferentes realidades e rotinas. O essencial é manter uma atitude de vigilância espiritual, independentemente do horário em que dormimos ou estamos acordados. Mas você pode estar se perguntando: como posso me preparar concretamente para enfrentar estas horas perigosas? O Papa Francisco, sempre prático em seus conselhos, sugere algumas medidas simples que podemos incorporar em nossa rotina diária. Primeiro, estabeleça uma rotina de oração antes de dormir. Não precisa ser algo longo ou complicado. Pode ser um terço, uma leitura breve da Bíblia ou simplesmente alguns minutos de conversa silenciosa com Deus. O importante é criar um hábito consistente que prepare sua alma para o descanso. Segundo, cuide do ambiente físico onde você dorme. Mantenha o quarto organizado e, se possível, livre de eletrônicos que possam perturbar seu sono. Um ambiente tranquilo e acolhedor contribui para um descanso mais profundo e reparador. Inclua símbolos religiosos que lhe tragam conforto. Um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, um rosário próximo à cama. Estes objetos não são amuletos mágicos, mas lembretes visíveis da presença protetora de Deus. Terceiro, seja consciente do que você consome, física e mentalmente. Antes de dormir, evite alimentos pesados, cafeína e álcool que podem perturbar seu sono. Da mesma forma, evite conteúdos que possam agitar sua mente. Notícias perturbadoras, filmes violentos, discussões acaloradas. Em vez disso, alimente sua mente com pensamentos positivos e edificantes que possam acompanhá-lo durante a noite. Quarto, se você despertar durante uma dessas horas perigosas, não entre em pânico nem se irrite. Aceite o momento como uma oportunidade para um breve encontro com Deus. Uma simples jaculatória como "Jesus, eu confio em vós", ou "Maria, Mãe de Deus, rogai por nós", pode trazer grande conforto. Se a insônia persistir, levante-se calmamente, acenda uma luz suave e faça algo tranquilo. Leia um livro espiritual, escreva em um diário ou simplesmente sente-se em silêncio por alguns minutos. Evite verificar as horas repetidamente ou preocupar-se com o sono perdido, pois isso só aumentará sua ansiedade. Quinto, lembre-se de que você não está sozinho em sua vigília noturna. Em todo o mundo, há pessoas acordadas neste mesmo momento. Monges em oração, mães cuidando de bebês, trabalhadores em turnos noturnos, outros insones como você. Há uma comunhão invisível que nos une através da escuridão. O Papa Francisco frequentemente fala sobre esta globalização da solidariedade, que transcende fronteiras e circunstâncias. Saber que outros estão acordados e possivelmente em oração pode trazer um sentimento reconfortante de companhia, mesmo nas horas mais solitárias. É também importante considerar o papel dos sonhos durante estas horas perigosas. Os sonhos têm sido vistos ao longo da história como possíveis canais de comunicação divina. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de Deus falando através de sonhos.
Pensemos em José, em Daniel, nos Reis Magos. O Papa Francisco, em sua abordagem integrativa da espiritualidade, reconhece que Deus pode usar diversos meios para se comunicar conosco, incluindo nossos sonhos. Ao mesmo tempo, nem todo sonho carrega uma mensagem divina. Alguns são simplesmente o resultado de nosso cérebro processando informações e emoções do dia. Outros podem refletir medos e ansiedades subconscientes. O discernimento é essencial para distinguir entre diferentes tipos de sonhos e sua possível significância espiritual. Se você tiver um sonho particularmente vívido ou perturbador durante estas horas perigosas, não tire conclusões apressadas sobre seu significado. Anote-o ao despertar, reflita sobre ele em oração e, se necessário, converse com um diretor espiritual que possa ajudá-lo a discernir seu significado à luz da fé. Há também uma dimensão comunitária na forma como enfrentamos estas horas perigosas. O Papa Francisco constantemente nos lembra que a fé não é uma jornada solitária, mas algo que vivemos em comunidade. Compartilhar nossas experiências noturnas com pessoas de confiança, familiares, amigos, membros de nossa comunidade de fé, pode trazer não apenas conforto, mas também insights valiosos. Às vezes, o que experimentamos como uma luta solitária nas horas escuras da noite é, na verdade, uma experiência comum a muitos fiéis. Saber disso pode normalizar nossa experiência e reduzir a ansiedade que frequentemente a acompanha. Além disso, podemos apoiar uns aos outros através da oração intercessória. Quando sabemos que alguém está passando por um período difícil, com noites perturbadas ou insônia crônica, podemos incluir esta pessoa em nossas orações, especialmente durante as horas em que sabemos que ela pode estar mais vulnerável. Esta comunhão espiritual cria uma rede de proteção que transcende o tempo e o espaço. O Papa Francisco frequentemente fala sobre o poder da oração intercessória, que ele descreve como carregar uns aos outros, assumindo em amor os fardos de nossos irmãos e irmãs. É uma expressão concreta do mandamento de Cristo de amarmos uns aos outros. Mas você pode estar se perguntando: e se estas dificuldades noturnas persistirem? E se, apesar de todas as precauções espirituais, eu continuar experimentando noites perturbadas e angustiantes? O Papa Francisco, com sua abordagem holística da pessoa humana, nos lembraria que a fé não exclui a busca por ajuda profissional quando necessário. Insônia crônica, pesadelos recorrentes, ansiedade noturna severa. Estes podem ser sinais de condições médicas ou psicológicas que requerem tratamento apropriado. Buscar a ajuda de um médico, psicólogo ou psiquiatra não demonstra falta de fé, mas uma compreensão madura de que Deus frequentemente trabalha através dos conhecimentos e habilidades dos profissionais de saúde. A graça divina e a medicina moderna não são opostas, mas complementares. Ao mesmo tempo, mesmo quando buscamos ajuda profissional, não abandonamos nossa prática espiritual. Oração, sacramentos, leitura espiritual. Tudo isso continua, sendo parte integral de nosso caminho de cura. É uma abordagem verdadeiramente integral, que reconhece tanto nossa dimensão espiritual quanto nossa realidade biológica e psicológica. O Papa Francisco, com sua formação jesuíta, compreende bem esta integração. A espiritualidade inaciana sempre valorizou o que chamamos de uso ordenado dos meios, utilizar todos os recursos disponíveis, naturais e sobrenaturais, para crescer em nossa jornada espiritual. Há também uma dimensão escatológica em nossa experiência das horas noturnas. A noite, com sua escuridão e silêncio, nos lembra de nossa própria mortalidade. Não é coincidência que a morte é frequentemente descrita como um adormecer na linguagem bíblica. Jesus mesmo comparou
A morte de Lázaro a um sono. Esta conexão entre sono e morte não deve nos assustar, mas nos fazer refletir sobre o sentido último de nossa existência. O Papa Francisco frequentemente nos convida a pensar sobre as últimas coisas: morte, juízo, céu, inferno, não com medo paralisante, mas com esperança sóbria. Assim como confiamos que após a noite virá o amanhecer, também confiamos que após a morte virá a ressurreição. Esta confiança não elimina completamente o temor natural diante do desconhecido, mas o coloca em perspectiva. Da mesma forma, as horas perigosas da noite, com seus desafios e vulnerabilidades, podem ser vistas como pequenos ensaios para nosso encontro final com Deus. Cada noite é uma pequena morte, cada despertar, uma pequena ressurreição. Ao aprendermos a enfrentar as horas noturnas com fé e confiança, estamos também nos preparando para o grande encontro que nos espera no fim de nossa jornada terrena. Amém? É interessante notar como diferentes culturas ao redor do mundo desenvolveram práticas específicas para lidar com os perigos espirituais da noite. Na tradição judaica, há a oração de Shema recitada antes de dormir. No Islã, há súplicas específicas para a proteção noturna. Nas tradições orientais, há mantras e meditações para o período noturno. Esta convergência de práticas através de diferentes tradições religiosas sugere uma percepção universal da vulnerabilidade espiritual durante a noite. O Papa Francisco, com sua abertura ao diálogo interreligioso, certamente apreciaria estas conexões. Ele frequentemente destaca como diferentes tradições de fé, apesar de suas diferenças teológicas, muitas vezes compartilham intuições profundas sobre a condição humana e nossa relação com o divino. Esta sabedoria compartilhada sobre as horas noturnas é um exemplo perfeito disso. Voltando à tradição cristã, há uma prática antiga conhecida como a vigília noturna, ou ofício das leituras, que era originalmente rezada durante a madrugada. Os monges interrompiam seu sono para se levantar e louvar a Deus justamente durante as horas mais desafiadoras da noite. Esta prática não era uma forma de automortificação, mas um reconhecimento da importância espiritual destas horas. Era como montar guarda quando as defesas estão mais baixas, garantindo que mesmo nos momentos de maior vulnerabilidade, a oração da igreja continuasse incessante. Hoje, poucos monastérios mantêm esta prática em seu horário original. Muitos rezam o ofício das leituras em outros momentos do dia. Mas o significado espiritual permanece. Há uma batalha invisível que continua mesmo quando dormimos, e a oração é nossa principal arma nesta luta. O Papa Francisco, que mantém uma rotina rigorosa de oração pessoal, compreende bem o valor desta vigilância espiritual. Mesmo sem se levantar formalmente durante a madrugada, podemos participar desta vigília através de nossa intenção. Antes de dormir, podemos oferecer nosso descanso como uma forma de oração, pedindo que mesmo em nosso sono, nosso coração permaneça vigilante, como diz o Cântico dos Cânticos. Eu durmo, mas meu coração vela. Esta atitude de entrega confiante transforma nosso sono em um ato de fé. Há também uma conexão interessante entre as 3 horas perigosas da noite e os 3 dias que Jesus passou no sepulcro. Assim como Cristo enfrentou a escuridão da morte por 3 dias antes de ressuscitar glorioso na manhã de Páscoa, nós enfrentamos aproximadamente 3 horas de vulnerabilidade máxima durante a noite, antes que a luz do amanhecer comece a surgir. Esta conexão não é apenas simbólica, mas nos oferece um modelo para nossa própria experiência. Assim como Cristo não permaneceu na escuridão do túmulo, mas emergiu vitorioso, também nós não permaneceremos para sempre nas trevas da noite, mas veremos a luz de um novo dia.
Esta certeza da ressurreição é o fundamento mais profundo de nossa esperança cristã. O Papa Francisco frequentemente enfatiza que somos um povo da Páscoa, definidos não pelo sofrimento da Sexta-feira Santa, mas pela alegria do domingo de Páscoa. Mesmo assim, não podemos ignorar a Sexta-feira Santa para chegar à Páscoa. Devemos passar por ela. Da mesma forma, não podemos simplesmente ignorar as horas desafiadoras da noite. Devemos atravessá-las com fé e coragem, confiantes de que a luz virá. Outro aspecto importante a considerar é como nossa experiência das horas noturnas muda ao longo da vida. Crianças pequenas frequentemente temem a escuridão e podem acordar assustadas durante a noite. Adolescentes muitas vezes lutam com insônia devido às mudanças hormonais e ao estresse. Adultos de meia idade podem despertar com preocupações sobre trabalho, família ou finanças. Idosos frequentemente experimentam sono mais leve e fragmentado, acordando várias vezes durante a noite. Cada fase da vida traz seus próprios desafios noturnos, e nossa abordagem espiritual precisa adaptar-se a essas diferentes realidades. O Papa Francisco, com sua atenção pastoral às diferentes etapas da vida, nos lembraria que Deus nos encontra onde estamos, em cada fase de nossa jornada. Para os pais de crianças pequenas, por exemplo, o desafio pode ser encontrar momentos de oração enquanto cuidam de um bebê que acorda durante a noite. Para um idoso que sofre com insônia, o desafio pode ser transformar horas de vigília, forçada em um tempo de contemplação pacífica. Deus conhece nossas circunstâncias e nos dá a graça necessária para cada situação. Há também uma dimensão social em nossa experiência das horas noturnas. Em sociedades pré-industriais, o ritmo da vida era mais sincronizado com o ciclo natural de luz e escuridão. As pessoas geralmente dormiam quando escurecia e acordavam ao amanhecer. Hoje, com eletricidade, trabalho em turnos, entretenimento 24 horas e conectividade global, nossos padrões de sono tornaram-se mais irregulares e frequentemente desalinhados com os ritmos naturais. O Papa Francisco, em sua encíclica Laudato Si, fala sobre a importância de vivermos em harmonia com os ritmos da natureza. Ele nos convida a refletir sobre como nossa sociedade moderna, com sua constante atividade e estimulação, pode dificultar o descanso adequado e a contemplação silenciosa que nosso corpo e alma necessitam. Respeitar o ritmo natural de dia e noite, de atividade e descanso, é parte de uma ecologia integral que abrange tanto o cuidado com nosso planeta quanto o cuidado com nossa própria humanidade. Isso não significa rejeitar a tecnologia ou voltar a um estilo de vida pré-moderno, mas sim usar a tecnologia com sabedoria, de forma que ela sirva à nossa humanidade em vez de dominá-la. Desligar dispositivos eletrônicos antes de dormir, criar um ambiente propício ao descanso, reservar tempo para silêncio e oração. Estas são práticas concretas que nos ajudam a honrar o ritmo natural que Deus inscreveu em nossa criação. Mas voltemos às 3 horas perigosas da noite e como podemos transformá-las em oportunidades para crescimento espiritual. A primeira hora perigosa, entre meia-noite e 1 da manhã, pode ser consagrada especialmente à virtude da fé. É o momento de transição entre um dia e outro, quando precisamos confiar que, mesmo sem ver o que está por vir, Deus já está lá, preparando o caminho. Se você despertar durante esta hora, pode rezar o credo, reafirmando as verdades fundamentais de nossa fé. Ou simplesmente repita com confiança: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. A segunda hora perigosa, entre 2 e 3 da madrugada, pode ser dedicada à virtude da esperança.
É o momento mais escuro, quando a noite parece interminável e o amanhecer ainda está distante. É precisamente quando tudo parece perdido que a esperança cristã revela sua verdadeira força, não como um otimismo ingênuo, mas como uma âncora firme que nos sustenta através da tempestade. Se você estiver acordado durante esta hora, pode rezar o Salmo 27. O Senhor é minha luz e salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ou simplesmente repita: em ti, Senhor, coloquei minha esperança. Não serei confundido eternamente. A terceira hora perigosa, entre 3 e 4 da madrugada, pode ser consagrada à virtude da caridade. É o momento que antecede o amanhecer, quando começamos a intuir a proximidade da luz. A caridade, o amor divino que se derrama em nossos corações, é como essa primeira luz que dissipa as trevas. Se você estiver desperto durante esta hora, pode rezar pela igreja, pelos pobres, pelos doentes, por todos aqueles que sofrem ao redor do mundo. Ou simplesmente repita: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Desta forma, as 3 horas perigosas se transformam em uma jornada através das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que são precisamente as virtudes que nos conectam diretamente a Deus. O Papa Francisco frequentemente fala sobre como estas virtudes não são abstrações teológicas, mas realidades vivas que transformam nossa experiência cotidiana. Elas são especialmente poderosas, justamente quando mais precisamos delas, nas horas escuras de provação e dificuldade. É importante ressaltar que não devemos ficar ansiosos se não conseguirmos praticar todas estas devoções ou se dormirmos profundamente durante toda a noite. O sono é um dom de Deus, uma necessidade humana básica, e dormir bem é uma bênção pela qual devemos ser gratos. Como diz o Salmo 127, é inútil levantar-vos antes da aurora, pois Deus concede o sono àqueles a quem ama. O Papa Francisco, com sua sabedoria pastoral, certamente nos lembraria que Deus não espera que sacrifiquemos nosso descanso necessário em nome de práticas devocionais. A espiritualidade autêntica sempre respeita nossa humanidade, incluindo nossas necessidades físicas. As práticas que mencionamos são principalmente para aqueles momentos em que já estamos acordados durante estas horas, não como um incentivo para interromper deliberadamente nosso sono. Há também uma dimensão mariana em nossa experiência das horas noturnas. Maria, a mãe de Jesus, é frequentemente invocada como a estrela da manhã, aquela que anuncia a proximidade do sol que é Cristo. Nas horas mais escuras da noite, quando o amanhecer ainda parece distante, a estrela da manhã já brilha no céu, oferecendo orientação e esperança. Da mesma forma, Maria nos guia através das horas perigosas da noite, apontando sempre para seu Filho, a verdadeira luz do mundo. O Papa Francisco tem uma devoção especial a Nossa Senhora, especialmente sob o título de Desatadora dos Nós, aquela que pacientemente desfaz os nós de confusão, medo e ansiedade que muitas vezes nos prendem, especialmente durante as horas noturnas. Rezar o terço antes de dormir, ou mesmo apenas uma Ave Maria, pode ser uma forma poderosa de invocar a proteção materna de Maria durante a noite. Como uma mãe que vela pelo sono de seu filho, Maria vela por nós durante nosso descanso. Outro aspecto importante a considerar é o papel dos santos como nossos intercessores durante as horas noturnas. Diferentes santos têm sido tradicionalmente invocados para proteção durante a noite. São Miguel Arcanjo é invocado contra os ataques do maligno. São José, que foi avisado em sonhos para proteger a Sagrada Família, é invocado para um sono tranquilo e sonhos pacíficos.
Santa Rita de Cássia é invocada contra pesadelos. São Bento, cuja medalha é um poderoso sacramental de proteção, é invocado contra influências espirituais negativas. O Papa Francisco frequentemente fala sobre a comunhão dos santos, esta maravilhosa realidade de que estamos conectados a todos os fiéis, vivos e falecidos, através de nossa união em Cristo. Os santos não são figuras distantes e inacessíveis, mas irmãos e irmãs mais velhos que já completaram sua jornada terrena e agora nos ajudam em nossa própria caminhada. Invocar sua intercessão, especialmente durante as horas mais desafiadoras da noite, é reconhecer esta comunhão espiritual que transcende o tempo e o espaço. Há também uma dimensão angelical em nossa proteção noturna. Os anjos, especialmente nosso anjo da guarda, são vistos na tradição cristã como protetores que permanecem vigilantes mesmo quando dormimos. O Salmo 91 nos assegura: Ele ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. O Papa Francisco frequentemente menciona a realidade dos anjos em suas homilias e catequeses, lembrando-nos que não estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. Invocar a proteção angélica antes de dormir não é uma superstição, mas um reconhecimento desta presença protetora que Deus colocou ao nosso lado. Uma simples oração ao anjo da guarda pode trazer grande conforto, especialmente para aqueles que sofrem com medos noturnos ou insônia. À medida que nos aproximamos do final de nossa reflexão sobre as 3 horas mais perigosas da noite, é importante lembrar que, em última análise, todas as práticas espirituais que discutimos têm um único propósito: fortalecer nossa relação com Deus. O Papa Francisco frequentemente nos lembra que a essência da vida cristã não está em rituais ou práticas externas, por mais valiosos que sejam, mas no encontro pessoal com Jesus Cristo. Este encontro pode acontecer a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer circunstância de nossa vida. As horas noturnas, com seu silêncio e solitude, oferecem uma oportunidade especial para este encontro íntimo. Quando o resto do mundo dorme e as distrações cotidianas diminuem, podemos ouvir mais claramente o sussurro suave de Deus em nosso coração. Mesmo nas horas mais desafiadoras da noite, mesmo quando nos sentimos mais vulneráveis e sozinhos, Deus está presente, mais próximo de nós do que estamos de nós mesmos, como dizia Santo Agostinho. Esta presença constante e amorosa é nossa maior proteção, nosso refúgio mais seguro. Como diz o Salmo 139, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer ao abismo, lá te encontras. Se eu tomar as asas da aurora e habitar nos confins do mar, mesmo ali tua mão me guiará e tua direita me sustentará. Se eu disser, ao menos as trevas me cobrirão e a luz ao meu redor se fará noite, mesmo as trevas não são escuras para ti e a noite brilha como o dia, as trevas e a luz são iguais para ti. Esta bela passagem nos lembra que para Deus não há diferença entre dia e noite, luz e escuridão. Sua presença permeia todos os momentos e lugares de nossa existência. As horas perigosas da noite são perigosas apenas de nossa perspectiva limitada. Na perspectiva divina, elas são simplesmente mais uma oportunidade para experimentarmos seu amor e proteção. Amém. Ao concluirmos nossa reflexão sobre as 3 horas mais perigosas da noite, segundo o Papa Francisco, levemos conosco esta certeza reconfortante: nunca estamos sozinhos na escuridão.